Olá, eu sou Leonardo Bortolin, sou diretor de som no cinema e estou aqui para apresentar a videoaula A Dimensão da Paisagem Sonora na Abertura dos Ouvidos e Criação Cinematográfica. Ao longo desses anos, na minha carreira, eu tenho assinado diversos filmes, entre curtas, longas-metragens, ficção, documentário, muitos deles com carreira internacional, carreira nacional. Então, assim, ao longo desse tempo, tenho tido muita experiência com diferentes filmes, com diretores que são de diferentes lugares e, com isso, diferentes visões de mundo e também processos de escuta diferente. E isso é muito enriquecedor para a minha carreira, porque a cada filme, a cada projeto, eu acabo tendo uma pesquisa, uma relação com esses filmes, o que faz eu expandir ainda mais a minha escuta e a minha forma de buscar esses sons e trabalhar o que será o tema abordado nessa videoaula, a questão dos sons ambientes e da paisagem sonora. Atualmente eu moro em Rio Claro, onde eu tenho um estúdio e uma produtora independente chamada Som de Black Maria, junto com a minha parceira Isadora Torres. Também aqui em Rio Claro faço parte do grupo Quino Olho e também no interior faço parte do Fórum ICine, que é o Fórum de Cinema do Interior de São Paulo. Um dos filmes que foi muito importante nessa minha carreira, que inclusive foi o último longa-metragem que foi finalizado e que já inclusive estreou no cinema, é o filme Casa de Antiguidades, longa-metragem de João Paulo Miranda, estreado em 2020. Um filme de coprodução Brasil-França, onde eu assinei a direção de som, um dos filmes mais complexos, mais complexo que eu tive, que eu realizei, aonde eu tive que realmente assim me desdobrar para poder alcançar o objetivo do filme, que eram complexidades de cenas e também toda uma certa uma certa expectativa do filme estrear no exterior, principalmente no Festival de Cannes, o que aconteceu. Em 2020 ele estreou, né? Infelizmente não teve, foi a pandemia, mas o filme foi selecionado dentro da seleção oficial do Festival de Cannes. Nesse filme Casa de Antiguidades, eu tive toda uma paciência de poder ouvir muitos dos sons que estavam na paisagem sonora já desde o roteiro. Por quê? Desde 2017 já estava trabalhando o roteiro junto com o diretor, então eu sabia muito bem o que o filme ia pedir, as complexidades das cenas, as transformações que o personagem ia sofrer. E um detalhe importante, o filme se passa todo no interior de uma cidadezinha lá em Santa Catarina, um lugar que é um pouco diferente desse da onde eu atualmente tenho a minha base. Então, falo pelo cenário, falo pela cenografia, falo pela paisagem sonora, pelas máquinas, pelos sons humanos. Então, assim, com isso eu consegui chamar a atenção da produção para isso, consegui fazer uma pré-filmagem, consegui antes da filmagem fazer uma pré-produção lá, onde eu captei muitos sons ambientes, da onde o filme ia se localizar filmando, mas também para outros lugares aonde a minha percepção sonora me levava. Então consegui gravar muitos sons e esses sons foram utilizados na pós-produção, muitos deles transformados em efeitos. Inclusive separei alguns trechos aqui para a gente poder discutir, para a gente a partir desses trechos poder ainda abrir um pouco mais essa abordagem um pouco conceitual do motivo de eu chamar a atenção de como a paisagem sonora pode e nos ajuda a abrir os ouvidos e é um elemento importantíssimo nesse processo de elaboração cinematográfica, né? Bom, utilizei microfones especiais, inclusive tenho aqui separado para mostrar para vocês. Por exemplo, esse foi um microfone que eu utilizei, que captou frequências inaudíveis ao ouvido humano. É um microfone de medição, microfone especial. Então, tanto as frequências mais altas, mais agudas, quanto as mais baixas, mais graves, esse microfone capta. Depois, claro, utilizando alguns processos aqui no software específico, a gente consegue trazer esses sons. E aí também utilizar eles de uma maneira muito interessante, porque eles criam uma outra atmosfera, vão para aquele campo dos efeitos especiais. Então, consegui utilizar com calma, com paciência, fazendo takes longos, esse tipo de microfone. E também utilizamos a ideia do microfone preparado, que foi justamente essa cápsula, que é um bambu, um gomo de bambu, e aqui a gente montou uma estrutura onde colocamos o microfone shotgun, aquele microfone direcional clássico de cinema, e com essa cápsula o som
aqui captado traz uma outra textura, traz uma certa ressonância, traz assim um som diferente para aquela paisagem sonora. Então ele é um pouco um certo, né, tem um certo não é tão fácil de manusear para gravar as cenas, né? Mas para gravar sons ambientes, algumas paisagens sonoras específicas, alguns ruídos de efeito, utilizamos esse microfone preparado, que foi também algo que trouxe uma sonoridade muito especial para o filme, conseguindo trazer todos esses elementos que o filme pedia, de um certo mistério, de um certo suspense, de uma tensão. Ou seja, o som no Casa de Equidades traz precisava de uma dramaturgia sonora muito bem consolidada. E hoje eu falo com certo até orgulho mesmo, e muito feliz porque conseguimos chegar num patamar muito interessante com o filme. E também falar que foi uma experiência muito incrível, pois eu trabalhei com o Nicolas Becker, que foi o compositor da trilha musical original. Nicolas Becker é um francês que ganhou o ano passado o Oscar de melhor som pelo filme Sound of Metal. Então foi uma experiência muito interessante ter dialogado com ele e trocado som com ele. Primeiro ponto, né? Para a gente refletir como a paisagem sonora pode nos ajudar a abrir os ouvidos e como ela é importante na criação sonora, ponto principal, a escuta, né? A escuta é a nossa principal ferramenta. E já aproveito para fazer uma pergunta para vocês. Vocês ouvem ou vocês escutam? Qual que seria a diferença? Bom, o ouvir está ligado ao nosso estado do corpo, uma etapa fisiológica do nosso corpo. Ou seja, nós ouvimos naturalmente, constantemente, né? Diferente da pálpebra, que você pode fechar e não ver mais nada, com o ouvido você não tem como fechar. Então, inclusive, quando a gente está dormindo, nós continuamos ouvindo. Então, o ouvir é feito de uma forma meio sem atenção, de uma forma passiva, né? Sem aquele foco. Já a escuta seria a escuta da presença desse som, você estaria mais atento, você daria uma atenção para aquele som. Então, assim, é uma escuta ativa, você faz, né, de uma forma ativa. Então, a escuta faz com que você perceba mais aquele som. Então, a diferença entre ouvir e escutar tá calcado nisso, nessa atenção, naquilo que você está presente e buscando essa presença nesse som do outro, seja um som animal, seja um som humano, seja um som tecnológico, industrial, né? É a presença desse outro som. Então a escuta é a nossa principal ferramenta. E dentro desse tópico, rapidamente, também gostaria de falar que ultimamente eu tenho pensado muito nesse resgate do sentido da escuta. A importância da gente voltar a escutar de uma maneira consciente. Por todos os lugares que a gente passa, por todos os lugares que a gente está junto com outras pessoas. Então, assim, se a gente está num campo, se a gente está numa praia, na beira de um rio, do lado de uma fábrica, no meio da avenida, caminhando por um parque. Então, assim, perceber esses espaços, perceber essas geografias, perceber como a sociedade se articula, né? Porque elas produzem esse som. Então, nesse sentido da escuta, para além de um sentido básico da vida, né? Então, claro, assim como nós temos o tato, o olfato, né? A própria visão, nós temos o sentido da escuta. Então, para além dessa questão de algo da aptidão da vida, é pensar, né? Como que a gente percebe esse mundo de afetos e como que todos esses sons que estão ao nosso redor a gente pode utilizar de uma maneira como inspiração para os nossos trabalhos nos filmes, mas também como matéria-prima para a construção dos nossos trabalhos nos filmes, né? Então, assim, o escutar como uma aptidão sensorial da vida e ferramenta da criação artística. Bom, ao longo de mais de 10 anos trabalhando como diretor de som, eu adquiri outras formas de escutar os sons ao meu redor. Então isso foi através de exercícios, não foi da noite para o dia, mas é algo que eu tenho praticado muito porque faz parte da minha vida, já até algo que assim é profissional, mas também é algo que assim faz parte da minha percepção do mundo. Então assim, claro que eu falo dos exercícios, mas uma coisa que eu me esforço para fazer
é em todo lugar por onde eu caminho, né, com esses ouvidos abertos, abrir os ouvidos para o mundo, né? Então, pelos lugares que eu caminho, para os lugares aonde eu visito, até mesmo aqui dentro de casa, os sons que chegam de fora para dentro, os sons de dentro para fora, né? Então, assim, eu tento sempre perceber essa vida pulsante dos seres humanos, dos seres animais, da natureza, né? Como que isso se articula e como que às vezes, mesmo eu não vendo, eu consigo fazer uma interpretação, né? A partir dos sons. Então é uma forma de compreender aspectos desse espaço, né? Desses sentimentos e tudo isso, mais uma vez, como forma de inspiração e como forma de matéria-prima para os trabalhos, né? Que a gente faz dentro dos desenhos de som, dentro do pensamento sonoro, dentro do pensamento sonoro enquanto diretor de som. Bom, dentro daquela questão das técnicas, né, dessas ferramentas de escuta, me foi aberto e apresentado durante a minha pesquisa de mestrado, que eu fiz em relação a narrativas sonoras, percepção sonora, desenho de som, me foi apresentado os conceitos dos tipos de escuta do compositor e teórico Pierre Schaeffer, um dos precursores da música concreta, que logo mais iremos falar um pouquinho mais dessa música concreta. Bom, o Pierre Schaeffer, ele traz vários tipos de escuta, né? Que é a escuta causal, a escuta semântica, a escuta acusmática, a escuta reduzida. No nosso caso, o que nos interessa mais é a escuta acusmática e a escuta reduzida, pois elas são ferramentas importantíssimas para o nosso trabalho. Falo pessoalmente por mim, talvez outros profissionais acabam utilizando de outra forma, mas aqui, né, dentro da minha trajetória, da minha pesquisa, que ainda está em formação, essas duas escutas me são muito importantes. A escuta acusmática é aquela escuta que você faz de um som, mas sem ver a fonte sonora dele. Ou seja, você ouve o som, mas não sabe de onde ele vem. Então você escuta e não vê. Pensando no cinema, no enquadramento da imagem, seriam sons fora de quadro, porque você escuta os sons, mas você não tem um referencial na imagem. Essa é a escuta acusmática. A escuta reduzida é feita através de um processo de loop, através de repetições. Ou seja, a hora que você faz essa repetição inúmeras vezes, você acaba focando bastante no som, a ponto de extrair qualidades e características tipomorfológicas desse som. O que seriam essas características tipomorfológicas? Seria, por exemplo, uma nomenclatura que a gente pode dar para tal determinado som. A sua textura, a sua intensidade, o seu volume, o seu ataque, a sua duração, o seu timbre. Ou seja, a gente cria um vocabulário, uma gama de características e com isso você extrai do sentido daquele som. Então, por exemplo, não importa que tal som é um copo de um vidro quebrando, não importa que tal som é de um som de um liquidificador, de uma cadeira arrastando, porque o que importa é o que esse som traz de sentido, de emoção, nessas características que são muito parecidas, muito semelhantes com a ideia musical. E aí, por isso, então, agora a gente fala um pouco sobre a música concreta. A música concreta, o compositor de música concreta e o editor de som têm várias semelhanças, porque o que acontece? A gente chega até o som através da escuta, então é o objeto sonoro que importa. Muitas vezes, a gente, quando está editando som, a gente acaba não tendo o referencial da imagem como principal ponto, mas sim o som. Então, dessa forma, o compositor de música concreta, ele grava esses objetos sonoros e organiza eles de maneira musical, pensando e utilizando dessa escuta reduzida. Muitas vezes na edição de som para filme, a gente também faz a mesma coisa. A gente ouve, a gente grava esses sons, esses objetos sonoros concretos e extrai deles essas características. Ou seja, através da escuta reduzida, através trazendo essa nomenclatura, então a gente consegue colocar características musicais para esses sons. E dessa forma, muitas vezes em cenas, em determinadas cenas, ou até mesmo em determinados filmes mesmo, esse é o pensamento, porque hoje o cinema contemporâneo, isso é uma interpretação que eu tenho, o cinema contemporâneo brasileiro tem utilizado o som de uma maneira muito inventiva e central nas suas narrativas. Muitas vezes, não tendo só
o diálogo, ou no caso o verbo, como a principal fonte de narração, mas muitas vezes abrindo para esses ruídos, abrindo para esses sons ambientes, para esses efeitos. E eles acabam ditando ali aquele sentido, trazendo aquela emoção, muitas vezes o que estava no lugar da música. Outra coisa, esses filmes muitas vezes também não utilizam música, ou utilizam em pequenos momentos. Se a gente pensar no cinema clássico, narrativo, ou mesmo num cinema da década de 90, 80, a música estava muito presente. A música era algo assim que era como se estivesse pegando a mão do espectador e trazendo trazendo o espectador para o filme para tipo assim, agora você sente tal coisa, agora você percebe tal coisa. E quando a gente passa a utilizar esses determinados sons, que não é a música, que não é verbo, a gente também está colocando ele nesse patamar da música. E muitas vezes esses sons ambientes e ruídos estão dizendo assim como o verbo. Então, no caso dessa relação, dessa semelhança entre o compositor de música concreta e o editor de som, tem muito a ver com isso, dessa relação, desse foco que a gente acaba tendo para determinados sons e extraindo dele qualidades para além do seu significado, né? Então, essas escutas são muito importantes para o nosso fazer e são ferramentas, né? São ferramentas que são essenciais no nosso processo criativo. Dando continuidade, vamos agora falar sobre paisagem sonora e sobre seus elementos e como que também existem conceitos e teorias que vão auxiliar a gente nesse pensamento de análise de filmes e também no nosso processo de construção do som dos filmes. Bom, o termo ficou conhecido com o teórico e compositor canadense Murray Schafer, no seu livro chamado A Afinação do Mundo. No sentido que ele utilizou, estava mais dentro do campo da música, mas o estudo de som no cinema acabou absorvendo esse termo porque nos é muito válido, nos ajuda muito a fazer a análise dos filmes e também a pensar estruturalmente como que a gente pode pensar a camada dos sons ambientes dentro de um filme, porque dentro de um som ambiente não existe um som só, existem vários. Então vamos falar um pouco aqui sobre eles. Mas antes disso, o que seria, né, a paisagem sonora? Então a paisagem sonora é aquela composta pelos diferentes sons que compõem um determinado ambiente, sejam esses sons de origem animal, natural, humana, industrial, tecnológica. E ainda podemos considerar que a paisagem sonora ela não é só de um ambiente real, concreto, mas também de uma paisagem sonora abstrata, né? Como, por exemplo, composições de música. Existe como é que eu posso, um tipo, né, de música, um estilo que é música de paisagem sonora. Então, nessa parte de composição de música de paisagem sonora, é criado, né, uma paisagem sonora abstrata. E também, pensando nos desenhos de som de filme, nós também acabamos utilizando, né, essa coisa mais abstrata, porque a gente recria muitas vezes as cenas dos filmes. Então, por exemplo, nós temos os sons ambientes, mas a gente pode pensar também como uma cenografia sonora, porque assim como a gente cria uma cenografia para uma determinada cena, a gente cria um outro mundo, para o som também muitas vezes a gente utiliza essa criação. A gente pode até gravar e extrair de um mundo concreto, de um mundo real, mas a forma de a gente organizar e manipular esses sons, a gente está também criando uma paisagem sonora abstrata, né? Então, só para ter um pouco de ideia, porque é interessante pensar que as paisagens sonoras, enquanto ecologia acústica, quando você é utilizado para estudar um campo, então é mais dentro de uma ciência, né? Para que as pessoas analisem como é que está aquele ambiente, se ele é muito ruidoso, se ele mudou de uma década para outra, mas o nosso campo está mais dentro do processo criativo, artístico, então a gente vai acabar sempre falando que a gente está manipulando, que a gente está reconstruindo essas paisagens sonoras, né? Bom, dentro da paisagem sonora, nós temos alguns termos que seria importante a gente rapidamente apresentar. São 3 termos: sons fundamentais, sinais e marcas sonoras. Sons fundamentais, dentro de uma paisagem sonora, é aquela massa sonora, é aquele som contínuo. Então é como se fosse uma base. Os sinais são sons que se destacam dessa base. Então são sons que ganham mais destaque pela sua intensidade e pelo seu volume. Então, pensando aqui nos sons fundamentais como a base, os sinais vêm se apoiando nesses sons de base. Já a marca sonora seria algo que é mais
característico daquela comunidade, como por exemplo um sino de uma igreja, ou como por exemplo se você mora do lado, se você está perto de um hospital, o som da sirene, porque aquilo se torna um cotidiano, então é uma marca daquela comunidade. E os sinais, né, eu não dei um exemplo, mas voltando então para os sinais, como exemplo poderia ser uma buzina, uma moto passando, um cachorro da vizinha latindo, né? Porque dentro da paisagem sonora eles se destacam e eles trazem mais informações. Então, por que eu falei que é importante talvez gravar sons ambientes de mais de 5 minutos, 10 minutos? Porque dentro desse tempo você consegue ir ouvindo e capturando esses sinais, e esses sinais são aqueles que você vai poder montar e trazer mais informações para o seu filme. Então você vai trazer mais informações, você vai dar mais sentido para ele, né? Mas para você conseguir captar esses sinais, você precisa ter um take longo, porque nem sempre esses sinais se apresentam.
Dessa forma, ao apresentar esses tópicos da importância da escuta, da importância da paisagem sonora e de todos os seus elementos, das ferramentas, né, que a gente utiliza para poder refletir, para poder pensar e depois executar no do processo de feitura, né, das narrativas sonoras, o intuito era trazer para vocês, estudiosos, pesquisadores, interessados na área, profissionais, um pouco sobre essa temática, para que vocês possam ampliar os seus horizontes de estudo, possam perceber mais os sons nos filmes e ver a importância, né, como que o som ele pode engrandecer, como ele amplia também a percepção dos espectadores diante a história. E pensar também nesses filmes e pensar o quanto que a gente pode também não ficar tão preso ao verbocentrismo e também buscar as vozes que estão nesses ruídos, que estão nesses efeitos, que estão nessas paisagens sonoras, né, nesses sons ambientes, como que essas vozes também podem narrar, como elas podem também compor o cenário que por onde os personagens vão estar atuando. Então, assim, a importância dessa construção desse outro mundo, né? Dessa outra forma de escutar, dessa cultura sonora, o quanto também nessa construção estamos lidando ali também com um processo de formação de cultura sonora dos nossos espectadores. Então, também pensar o quanto que esses outros sons, para além do verbo, para além de uma música tradicional, né? Nós podemos também trazer emoções, sentidos narrativos e buscar ampliar, né? Ampliar essa questão imagética, ou seja, a gente traz mais informações do que o quadro da imagem está podendo trazer. Então, tudo isso é de muita valia, é de muita importância, porque ao compor esses espaços, né, nós estamos trazendo através dessa experimentação sonora algo que tem muito a ver com o nosso objetivo artístico, de mostrar possíveis mundos e fazer com que a gente retome também esses mundos dos sonhos. Então, através do som, através das nossas memórias sonoras afetivas, podemos ali atingir o objetivo de cada filme. Então, que isso fique como uma forma de inspiração para vocês trabalharem nos filmes, para vocês abrirem os ouvidos para os sons que estão ao nosso redor, porque são muito ricos e são fontes muito importantes de inspiração e de matéria-prima, né, para a nossa experimentação sonora nos filmes. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo play aí e até uma próxima. Valeu, um abraço.